Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Olá, eu sou Carlos Augusto Ramos, sou engenheiro florestal. É isso aí, galera. Hoje a gente está trazendo aqui o Carlos Augusto Ramos, um cara sensacional aí, blogueiro, youtuber, poeta, engenheiro florestal. O que mais? Tem mais alguma coisa, Carlos? Cara super talentoso aí. Eu sou um especialista em açaí, em comer açaí. Cara, eu tô com uma saudade de tomar um açaí, ó. Aqui é difícil, cara, conseguir. Aqui tem açaí com guaraná misturado, cara. Não é bacana. Não é do puro, não é do puro. Pô, não é, cara. Aquele que a gente põe a colher assim e a colher fica em pé. E tu sabes que hoje a farinha de Bragança ganhou um certificado nacional de territorialidade, né? Então a farinha de Bragança agora é tombada, viu? Cara, que aí pra tomar com açaí é bacana. Pô, sensacional, cara. Eu conversei recentemente, cara, o último podcast que eu gravei, a gente ainda vai publicar, foi com o Paulo Monteiro, que é da Manioca, não sei se tu conhece essa empresa. E ele é meu primo, né, mas não é por você ser meu primo que eu vou fazer a propaganda aqui, mas porque o produto realmente, cara, é muito bom e eles têm uma parceria com o Amazon, aquele selo do Origens Brasil, do Amazon. Né? Então todos os produtos deles que envolvem a comunidade, né, envolvem o extrativismo comunitário, possuem o selo do Origens Brasil, cara, e é muito legal. Eu tava vendo, ele me apresentou, você escaneia o QR Code do produto e aparece a foto do comunitário, do produtor que fez a mandioca, que colheu ali o cumaru, todos os produtos deles, cara, eu achei sensacional. A gente falou muito sobre isso no podcast que eu gravei com ele. A gente vai falar um pouquinho também sobre manejo comunitário aqui, né? E esses produtos que são ditos não madeireiros, né? E o assunto desse podcast, já entrando no tema, é justamente sobre isso. O Carlos me veio com uma ideia que é pra gente falar sobre manejo florestal 2050, né? Falar para daqui a 30 anos como é que a gente vai estar fazendo o manejo florestal. Então é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Então fica aí que o papo tá muito bacana. Bom, Carlos, quando a gente começou a conversar sobre esse tema, né, de manejo florestal 2050, eu achei muito bacana e tu me passaste um link de um texto que tu tens no teu blog, né, falando sobre algumas diretrizes, algumas ideias, né, algumas reflexões, esse é o termo que tu coloca, né, para a gente desenvolver o manejo florestal, né, e coisas que a gente deva pensar, algumas a gente já pensa, né, mas aqui a gente deve aprofundar mais um pouco, né, para falar sobre o manejo, como deve ser o manejo para o futuro, né? A gente estava até conversando aqui sobre, antes da gente gravar, a gente tem visto cada vez notícias mais pessimistas, né, em relação à exploração madeireira. E aí quando eu coloco aqui exploração madeireira, propositalmente incluindo o manejo florestal e o desmatamento ilegal, né, a exploração madeireira ilegal, que é dessa forma que é colocada na mídia, né? O grande problema que eu vejo hoje é que não há essa separação por parte da mídia e principalmente por parte das pessoas leigas, as pessoas que não estão envolvidas com o setor florestal, de entender e separar, né, o que é madeira ilegal, o que é manejo florestal, o que é uma madeira que provém do manejo, mas que por alguma falta de documento, algum erro administrativo, às vezes por parte do próprio órgão, falta um documento, aquele documento perde a validade e aquela madeira ela se torna ilegal depois de ter sido feito o manejo florestal. E isso tem acontecido cada vez mais. É uma situação que hoje, e eu vou correr o risco aqui de datar esse episódio, né? Mas a gente está falando agora aqui em meados de maio de 2021 e cada vez mais se fala de uma briga entre a Polícia Federal e o Ministério do Meio Ambiente e as pessoas trocando farpas de cada lado, né? O ministro Ricardo Salles com a Polícia Federal e o Ministério Público e tudo isso envolvido, e eu não vejo os engenheiros florestais falando publicamente sobre isso, né? Isso é um negócio que me preocupa muito, que é só a gente que não é da área de manejo florestal discutindo esse assunto, né? Então isso me deixa muito preocupado e esse tema veio bem a calhar em relação a isso, né? Da gente falar sobre essas reflexões. Aí eu queria que você falasse um pouco de onde surgiu
essa ideia, né, esses conceitos que tu colocaste nesse texto. Eu vou deixar o link desse teu texto lá no nosso blog, aqui nesse podcast, para as pessoas verem, mas eu queria que falasse um pouco assim, de onde veio, fizesse um retrospecto aí do que te chegou a fazer esses pensamentos, a ter essa linha de pensamento. Chegar no ponto que nós chegamos, né, e hoje é um dia, dia 19 de maio de 2021, ocorreu uma operação da Polícia Federal, né, que chegou até o ministro do Meio Ambiente. Olha só o dia, né, e o nosso assunto, como eles estão muito conectados, né? E a gente já tinha marcado há um tempo, né, cara, esse assunto. Sim. Acho que eu estava esperando a operação. Exatamente. Que por sinal tem um nome lindo, deixa eu ver se eu recupero aqui, Aquanduba, uma coisa assim, Aquanduba. Deixa eu ver se eu... Tá, daqui a pouco eu acho, né? Daqui a pouco eu acho... Eu vi o significado, ele é bem... Aquanduba. Aquanduba é uma divindade da mitologia dos índios araras que habitam o estado do Pará. E segundo a lenda, se alguém cometesse algum excesso, contrariando das normas, a divindade fazia soar uma pequena flauta, restabelecendo a ordem. Olha que tá... Polícia Federal também é cultura. Na Carta Capital. Polícia Federal também é cultura. Eu não conhecia, não sabia disso. Achei interessantíssimo. Muito bem. Mas assim, eu acho que o que nós estamos vendo é uma mudança de era. Não vou dizer, eu não sei que magnitude nós estamos. Isso a gente não pode ver o tamanho disso. Só o futuro vai poder dizer, mas há realmente algo em transformação. Eu venho de um trabalho que é de manejo florestal comunitário. Eu acho que eu fui um dos primeiros profissionais da UFRA. Não vou dizer que foi o primeiro, o segundo e o terceiro, mas estou entre os 10, né? E começaram um trabalho mais concentrado, atuando com comunidades da floresta. E assim, eu trabalhava muito com regularização fundiária, porque, veja, para fazer manejo, a terra tinha que estar segura, né? Para quem vai fazer manejo. E isso eu acho que foi para mim muito interessante, porque eu tive a oportunidade de discutir um assunto muito interessante que está ali entre a regularização fundiária e o manejo da floresta, que é o plano de uso dos recursos naturais. O plano de uso, ou você pode chamar de lei da comunidade, ou você pode chamar de plano de utilização, mas é a regra local de como você vai pescar, como você vai caçar, como você vai plantar e utilizar da floresta, como você vai tirar madeira, né? ou coletar açaí, etc. Né? Então, essa discussão do plano de uso, ela foi ganhando força, ela depois foi incorporada pelos órgãos ambientais, né? Hoje em dia é muito fácil você ter o plano de manejo da unidade, né? O plano de utilização, mas tudo isso vem também, claro que internamente nos órgãos governamentais tinha esse movimento, mas também do lado de fora da sociedade havia uma vontade de dizer o seguinte: a gente quer a terra e a gente está aqui as nossas regras provando como a gente quer usar a terra. Então isso eu vivenciei isso, muito legal. E tem cada lei muito assim, muito curiosa, né? Por exemplo, não pode criar porco solto, né? Porque os porcos soltos eles invadem a roça de um de outro. Se você vai pescar, você tem que pescar com um matapi numa certa quantidade. O matapi é um apetrecho de pesca para pegar camarão, tem que ter até uma certa quantidade. Então, várias coisas. Se você vai utilizar, vai trabalhar com palmito, você tem que fazer essa extração do palmito já pensando no manejo do açaizal para melhorar a produtividade de frutos. Então, exemplo de regras locais em que as pessoas tinham esse trato, esse acordo entre si, né? Esse acordo e respeitando a natureza e a sua capacidade de manter essas pessoas. Então, chega agora, 2021, eu pensei assim, cara, o que era 30 anos para trás e o que é 30 anos para frente? E como a gente pensa muito
no caso de manejo florestal que envolve madeira, em ciclos de corte, e os ciclos de corte estão ali variando entre 25 anos e 35 anos, eu pensei assim, cara, como é que a gente vai pensar, como é que a gente vai estar em 2050 com esse novo ciclo? Com esse novo ciclo. Então, o que nós estamos passando é um ciclo de manejo dos engenheiros e das engenheiras florestais. E eu acho que esse é o momento de pensar bastante sobre isso, porque há movimentos que eu estou percebendo, por exemplo, da Rede Mulher Florestal. Muito importante a Rede Mulher Florestal, porque os estudos que eu vi da professora Ruth Almeida da UFRA, né, apontando que no caso da UFRA tem mais mulheres no curso de engenharia florestal. E o curso... Isso é verdade, na minha turma, se eu não me engano, eram por volta de 30 e tipo assim, tinham 7 homens, o resto era tudo meninas, era tudo mulheres. A minha turma, a maioria esmagadora eram mulheres. Então essa engenharia florestal, ela, nesse novo ciclo, até 2050, precisa de uma vez por todas garantir equidade de gênero. Precisa superar machismo. Porque isso reflete, Lucas, isso tem uma consequência fortíssima de como a gente usa a floresta. Porque quando eu estou com as comunidades, né, e a gente vê que existe a equidade de gênero, as mulheres têm um papel forte, a floresta é utilizada de forma mais múltipla. Ela tende a ser utilizada de maneira múltipla, para alimentar, para abrigar, claro, para gerar economia, mas assim, ela é aproveitada e ela é melhor repartida. E isso a gente tem que aprender. Nós, homens, temos que aprender e evoluir. Um ponto assim, deste ciclo novo até 2050, né? Será que em 2050 nós vamos estar avançados realmente em equidade de gênero e no uso múltiplo da floresta? Porque eu acho que uma coisa vai refletir na outra coisa. Isso é uma coisa que a gente observa muito, né? Essa diferença e infelizmente isso acontece muito. Eu trabalhei bem mais na questão da iniciativa privada, né, com manejo florestal, e de todos os manejos florestais privados que eu visitei, é inevitável a gente perceber o quão ele é excludente, né, desse ponto de vista de gênero. Porque se você vê até mesmo infraestrutura, por exemplo, para quem não sabe, no manejo florestal, principalmente no Pará, né, Carlos, são áreas muito distantes da cidade, dos centros urbanos, então você realmente não consegue ir e voltar no mesmo dia. Então são lugares que você fica em alojamentos, né? Então você tem um uso comunitário de banheiros, da estrutura de banheiro, de refeitório, de dormitórios. E isso é uma coisa que o manejo precisa se adequar para incluir também as mulheres no manejo florestal, né, que elas possam participar do inventário florestal, do manejo florestal de forma adequada, né? Eu já fui em diversos manejos em que a situação era bem complicada, assim, desse ponto de vista de alojamento, de infraestrutura, né, de banheiros assim. Então, esse é um ponto, né? No manejo comunitário, eu imagino que seja um pouco mais tranquilo, né, para fazer essa integração. Seria um bom ponto de partida, né, para começar. Eu vejo, acho que a tomada de decisão, muitas vezes o engenheiro florestal ele participa da tomada de decisão, sim, quando ele trabalha na área empresarial, mas ele tem digamos assim, um mandato que ele é técnico, né? Ele é um mandato técnico. Não que não aconteça comigo, também eu tenho mandatos técnicos. Só que quando nós estamos falando de uma discussão que envolve o meio de vida ou os meios de vida das pessoas, a gente acaba saindo um pouco, não sendo apenas um técnico, mas também alguém que vai pensar política pública, né? Como é que elas estão relacionadas. Vou dar um exemplo assim, da minha trajetória. Entre 2000 e 2007, eu fui engenheiro florestal para trabalhar com manejo florestal comunitário madeireiro. Bacana, tive uma experiência, trabalhei nas várzeas de Gurupá, trabalhei em aprovação de planos de manejo florestais familiares. Foram 194 planos em 2002 e mais 58 em 2006, 2007, né? Então, assim, foram vários planos de manejo familiares madeireiros. Mas
eu percebi realmente a capacidade da floresta em gerar resultados, e aí falando de tomar decisão, quando eu passei a olhar mais para o açaí, para a andiroba, para a copaíba, entendeu? A própria madeira, mas olhando isso tudo conjuntamente, né? E isso é interessante porque não era mais uma discussão só de engenheiro florestal que vai lá fazer inventário e vai acompanhar a exploração. Não, mas eu tinha que entender como era o mercado de açaí, eu tinha que entender como eram as relações sociais que envolviam andiroba, Olha, vou dar um exemplo aqui, um caso interessante, né? Nós fizemos um plano de manejo florestal de andiroba, hoje ela é a RDS Itatupambaquiá, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Itatupambaquiá, Comunidade São João do Jaburu. E lá nós fizemos o inventário florestal e chegamos a um diagnóstico da situação. Olha, a gente não está encontrando mais árvores de andiroba acima de 55 centímetros de diâmetro. O que está acontecendo? A comunidade, olha, não sei o que, realmente está derrubando muito e tal. E aí criou-se uma resolução que cada mulher seria 20 árvores. Olha só essa conta. Cada mulher seria responsável por 20 árvores. E realmente elas botaram mesmo nos maridos para não derrubar essas 20 árvores. O resultado disso é que elas começaram a vender óleo de andiroba, semente de andiroba, e a andirobeira, que era a terceira espécie mais explorada na região, ela perdia só para o pau-mulato e papacuúba, né? Ela caiu para 9º colocado, depois de 3 anos de trabalho. E as pessoas não sentiram efeitos, tipo assim, eu larguei uma atividade, mas não senti economicamente a falta dessa atividade, entendeu? E isso é interessante, porque a gente começa a perceber a espécie, e aí na minha 5ª reflexão eu falo sobre isso, de a gente começar a perceber aquilo como um bem e um serviço da floresta, um BSF andiroba, um bem e serviço da floresta copaíba, um BSF açaí, um BSF madeira, por que não? E aí esse é um problema que eu acho que a gente precisa superar nesse ciclo que nós iniciamos. Tu imagina, eu acompanho os números do IBGE para a movimentação de madeira em tora no município de Portel, onde eu nasci. Eu nasci no município de Portel. E o último levantamento apontou uma movimentação de 205 milhões de reais em um só ano. E quando a gente vai fazer a soma dessas averiguações do IBGE entre 2009 e 2018, nós estamos falando de 1,9 bilhões de reais com madeira em tora. Cara, aí vem a pergunta, como um município tão pobre movimenta em um produto quase 2 bilhões de reais, e como isso retorna ou não retorna insuficiência para aquele município, né? Então, por isso que, neste caso, a madeira não é tratada como um bem e um serviço da floresta. E a gente precisa começar a entender que, ao tratar como bem e serviço da floresta, nós estamos garantindo nosso emprego. Nós estamos garantindo nosso trabalho, engenheiros e engenheiras florestais. Assim, esse momento que a gente passa, que ela fala de restauração, né? A FAO está apontando, temos que vir com tudo para a década da restauração. E ao mesmo tempo dessa década da restauração, nós precisamos entender cada valor, né? Largar um pouco o preço das coisas e começar a perceber o valor das coisas, o valor de um piquiá, por exemplo, uma árvore de piquiá, o valor que tem sendo madeira, mas também sendo fruto que alimenta os animais da floresta, sendo fruto que alimenta as pessoas que também comem o fruto do piquiá e que sombreia e que tem várias relações ecossistêmicas. Eu fico olhando, às vezes, uma árvore, para ver uma árvore. Acho que todo engenheiro florestal, de vez em quando tem que parar e olhar uma árvore. O que tem ali de bichinho, formiga, né? Trepadeira, samambaia, é muita coisa. Cada árvore é um mini ecossistema. É um ecossistema inteiro, né? Sim.
Então tu imagina isso derrubado e mais derrubado, e assim, me incomoda essa cultura que é uma... Vou falar uma coisa pesada, entendo. Eu também preciso de madeira. Claro. Minha casa tem elementos de madeira, porta e tudo mais. Só que a gente não pode cultuar tanto a morte. Às vezes eu fico olhando que a gente... manejo florestal é madeira. Aí as pessoas vão lá, madeira, quantidade de volume de madeira, mas a gente sempre tem que estar se perguntando se isso que está acontecendo, se vale a pena, se o retorno para as pessoas de maneira geral, se isso vale a pena, né? Se está vendo arrecadação, se uma pessoa no interior está tendo uma casa digna, porque esse é um outro problema que respondendo, eu sempre levanto outras questões, mas sempre volto à pergunta inicial, o que me provoca. Eu não posso mais ver uma família com uma só parede na sua casa. Uma só parede na casa. Sabendo que passa uma balsa de madeira no lado. Isso que eu acho que nós precisamos resolver de uma vez por todas dentro da nossa profissão. Eu achei muito interessante essa reflexão que tu fizesse em colocar e não separar produtos florestais madeireiros, produtos florestais não madeireiros, né? E colocar tudo num grande grupo de produtos florestais, porque eu acho que isso realmente é o que agrega o valor à floresta e traz esse entendimento de que realmente não é só madeira que dá dinheiro, né? Porque eu acho que a ideia que muitas pessoas têm, e isso eu já ouvi de engenheiros florestais, é que esses produtos florestais não madeireiros, que são os cipós, as sementes, os óleos, os extrativos, enfim, a casca da árvore, né, folha, fruto. Nossa, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando do que são os produtos florestais não madeireiros. Mas todos esses produtos, eles juntos, aliados, eles podem gerar tanta renda quanto a madeira em si, né? Então, a gente tem que parar de desassociar isso, né? De que o produto florestal não madeireiro, e aí novamente eu falo em relação à conversa que eu tive com o Paulo da Manioca, é de falar isso, que ele pode gerar renda também, né? Que não é só a madeira que gera renda e o produto não madeireiro é aquele que é o comunitário que vai fazer um colar de miçanga, de semente e vai vender. Não é isso, né? Existe toda uma série de produtos que podem ser gerados, inclusive industrializados, né, agregando um valor a isso, do que simplesmente aquela madeira que a grande maioria é consumida no mercado interno para fins estruturais, né? Então é aquela madeira que não tem um fim nobre para aquela árvore, justamente o que você está falando, né? Querendo ou não, é um ser vivo, e você dá um fim que não é um fim nobre para aquela madeira, acaba sendo em vão, né? Digamos assim. É uma madeira que foi coletada em vão, ou então vai para um mercado exterior, e acontece que nós, brasileiros, não usufruímos. O fato é esse: se você quiser, na sua casa, ter um piso e colocar um piso de ipê, um piso de maçaranduba, é até difícil de achar, né? Uma madeira de qualidade aqui mesmo, né? Então estamos fazendo isso para quem, né? O manejo florestal está servindo a quem, né? E às vezes, justamente integrar esses dois produtos e colocar como produtos florestais, né, serviços florestais, seria uma forma, né, da gente valorizar essa questão, né? Isso sem falar, por exemplo, no ecoturismo, que também poderiam entrar aí como um serviço florestal, né? Que a gente também explora pouquíssimo. Acho que dá pra gente contar em duas mãos, assim, nos dedos, exemplos de bom ecoturismo, né? Do turismo realmente estruturado, do turismo florestal estruturado. É bem difícil de encontrar, né? Sim, sim. Eu nos últimos 5 anos, eu fiquei concentrado, ganhei um apreço muito grande sobre as frutas da floresta. As frutas da floresta. Isso me chegou por conta dos apoios que eu tenho dado nas minhas consultorias, para que comunidades possam acessar o PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, entregar frutos, né? E olha que política, é bom comentar sobre isso. Olha que política legal, né? Você tem um filho numa escola rural e a prefeitura compra, por lei, tem que comprar 30% de produtos
para essa merenda vindo da agricultura familiar ou dos povos da floresta e vai para o seu filho, ele vai comer, vai ficar bem na escola e você vai ganhar dinheiro com isso. Olha que economia circular, legal, interessante, né? E as frutas da floresta, taperebá, açaí, bacaba, né? São frutas que requerem manejo, bacuri, e que deveria estar lá, né? Você com o Giro Florestal atuando para que cada vez mais tenha mais frutas chegando à merenda. Por isso que eu acho que é interessante a abertura dessas frentes, que vai nos trazer com certeza um novo ciclo, esse manejo 2050, as frutas da floresta. Realmente, cara, é um negócio assim que precisa ser mais explorado, né? A gente principalmente quem é da Amazônia sabe que você tem aquelas frutas, obviamente, são incríveis, maravilhosas, mas você fala em fruta da Amazônia, você pensa no cupuaçu, no bacuri, né, no açaí, obviamente, mas pô, existe uma infinidade de espécies, né, que a gente pode explorar, no bom sentido, explorar principalmente essa questão da agricultura familiar, né, da merenda escolar. Nossa, que precisa, não bota só o arroz e o feijão, por exemplo, né, o taperebá. Nossa, etc. Produtivo demais taperebá. A minha avó tinha uma casa, a família ainda tem essa casa em Outeiro, no município de Outeiro, que tinha um taperebazeiro, cara, gigante, assim, tomava conta do quintal inteiro, por cima do telhado da casa, assim, ficava aquele tapete de taperebá, cara, uma lembrança que eu tenho bem da minha infância, assim, do taperebá. Castanha, né? Castanha. A castanha do Pará, que tem um esquema de castanha do Brasil, né? Castanha brasileira, mas é a castanha do Pará que a gente conhece, também tem um valor agregado muito grande, né? E a castanheira é a única coisa que tem para ela, né? Porque ela é protegida, uma espécie protegida, é proibido o corte da castanheira. Então o que resta para ela é o manejo da castanha, né? E, enfim, com um valor agregado muito grande, que também é muito consumido, agora tá bastante em foco também, né, na culinária, a castanha do Pará, e tem um potencial muito grande. E eu acho, Lucas, que tudo isso requer uma nova formação para a gente. Alguns elementos que não estão nos conteúdos programáticos, eles precisam estar mais presentes. Vou dar um exemplo aqui. Não vou nem entrar no tema regularização fundiária, porque realmente alguém pode dizer, não, mas não é da nossa alçada realmente. Mas, por exemplo, entender territórios florestais, territórios comunitários, territórios que têm floresta, protocolos de consulta prévia, livre e informada, né? São elementos que têm que estar na nossa formação, né? Precisa ser bem entendido dessas regras, desse direito internacional, né? Daquilo que a gente... Imagina, todo mundo está discutindo, vamos fazer agora, vamos discutir o mercado de carbono, mas esse mercado de carbono ele tem que ser, novamente, para todos. Ele não pode ser mais um elemento especulativo, ele não pode ter o mesmo tratamento que a madeira é. E detalhe, não vale discutir mercado de carbono se quem está no território não tem internet de qualidade para poder discutir isso. Isso não é justo. Isso não é justo. Esse, inclusive, é das minhas críticas. Eu tenho várias admirações das lideranças que discutem a bioeconomia, a Amazônia 4.0, mas há uma coisa que é preciso ser dita. Esse debate hoje, ele está desigual. Ele está desequilibrado, porque as pessoas que têm legitimidade para discutir isso, elas não têm a oportunidade de ter suas vozes bem entendidas. Inclusão digital ou exclusão digital é algo presente. Exclusão digital é algo presente na Amazônia. E a gente precisa ter uma clareza muito grande que esses territórios, que a gente está dentro deles, de uma certa forma, eles precisam ser respeitados. Essa questão do crédito de carbono, eu te confesso que eu já pesquisei muito a respeito e parece que não há uma informação consolidada, né? Na internet existem vários assuntos em relação a isso. Parece assim que o assunto realmente está no domínio de algumas poucas pessoas e provavelmente isso, quando tiver estabelecido, né, o que já se tem, vai estar também na mão daqueles grandes grupos que têm interesse em comercializar isso, que precisam adquirir esse crédito de carbono, né, outros países, as multinacionais, as grandes potências mundiais, que são quem vão comercializar aquilo ali muito mais
para se livrar de uma pressão internacional, né? E o Brasil novamente vai se abrir, tá, vem aí e me diz o que eu tenho que fazer, né? E eu acho que essa é a oportunidade do Brasil puxar o protagonismo para esse assunto, né, cara? E Lucas, tu tem quanto tempo de formado? Cara, eu vou fazer 4 anos. Beleza. Você está você é fruto dessa nova geração de manejo. Você é fruto. Você o que nós estamos conversando aqui, você vai, com certeza, algumas coisas você vai considerar, outras coisas nem tanto, mas o fato é que é uma mudança, é uma era de mudança dentro da engenharia florestal. Você já faz parte disso, quer você queira ou não. Só de fazer esse podcast é um sinal de reflexão, né? De discussão, de debate. Para que a gente entregue daqui a 25, 30 anos, quando você entregar para uma nova geração, né? Ela possa perceber que as coisas melhoraram. A gente precisa começar a sonhar realmente numa situação em que o engenheiro florestal é visto pela sociedade como, cara, essa pessoa, se não fosse essa pessoa, a floresta não estava aí. Exatamente. Mas não é isso que nós estamos agora nesse ponto. Nós estamos numa grande encruzilhada de pessoas que olharam a floresta, beleza, fizeram muito pela floresta, uma geração, mas que também teve muitas pessoas que ao ficar concentradas na madeira, perderam em algum momento que a mudança estava a caminho, né? E que acaba que a gente agora, nesse momento, a gente precisa perceber que como estava, não dá mais para ficar, né? Não dá para você aliar a palavra, o termo manejo florestal à madeira. É muito maior do que isso. Acho que é muito maior do que isso. A gente precisa realmente... a gente não é pouca coisa, viu? O engenheiro florestal não é pouca coisa. Ele é estatístico, ele é botânico, ele é biólogo, mas ele é agrimensor, mas ele também precisa ser economista, sociólogo, precisa ser sociólogo, né? Ele precisa ser geógrafo, de tudo um pouco. Ele precisa realmente... advogado. Quando eu estudava, assim, eu falava, o engenheiro florestal, médico da floresta. Bom, então a gente estava só usando o remédio complicado. A gente tem que realmente fazer uma medicina de floresta, mas do cuidado, né? Tem que saber cuidar melhor das pessoas e da floresta, né? Tá tudo junto. Não, eu sempre falo, já falei várias vezes, né? E eu brinco assim e eu digo que eu posso ser até suspeito para falar, mas para mim o engenheiro florestal, me desculpem os outros profissionais, mas o engenheiro florestal é o profissional mais importante do mundo, cara. Sabe? A floresta é o bem mais precioso que a gente tem hoje. Aí, enfim, as pessoas dizem que é porque eu sou engenheiro florestal, né? Mas pra mim cara, desculpa. Desculpa, pra mim cara. A floresta, ela tá com base em tudo. Você vai dizer assim, a água é o mais importante pro ser humano sobreviver. Eu digo, tá, mas se não tiver floresta, me desculpa, mas vai cagar o ciclo hidrológico inteiro. Mas e a comida? Também, se não tem floresta, também não tem comida. Então, tipo assim, qualquer argumento, se você é um engenheiro florestal, cara, qualquer argumento que a pessoa possa ter aí você vai poder dizer que a engenharia florestal é sim a profissão mais importante. É claro que é uma brincadeira, né? Enfim, existem diversas profissões e todas têm o seu grau de importância, né? Mas é um ponto que a gente tocou, cara, e eu queria puxar um pouco, que a gente falou que o engenheiro florestal precisa entender de um pouco de cada coisa, e eu até brinquei, né, que precisa ser também um pouco advogado, e é porque eu vejo que uma coisa que atrapalha muito, né, o desenvolvimento florestal e que é a causa toda dessa confusão que a gente está vendo hoje, né, no dia de hoje, inclusive a gente começou falando sobre isso, é essa questão da legislação e da política envolvida com o setor florestal. É óbvio que é super importante, a gente tem aí o Código Florestal, que é uma lei avançadíssima, tem as suas falhas, mas é uma lei avançadíssima comparada com outros países que nem sequer tem um Código Florestal, né? E aí, tu tocaste num assunto no teu texto falando sobre uma questão que eu já tinha pensado a respeito, que é sobre essa questão das UPAs únicas. A gente entra numa parte um pouco mais técnica,
né, sobre manejo florestal, mas é a questão da unidade de produção anual, né, Sim. das UPAs, em que tu sugeres que os manejos florestais em áreas de comunidade não tenham ou UPA única ou poucas UPAs, né? Explica um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da UPA no manejo florestal e principalmente na questão do manejo comunitário, de que forma isso influencia diretamente, cara, na manutenção do ciclo, né, e do manejo de forma geral. Quando eu escrevi esse texto das 14 reflexões, foi 13 de setembro de 2017, né? 2017. E eu estava inspirado, bem ou mal inspirado, por algumas experiências de relação entre empresas e comunidades, em que a empresa era uma região que tem várias comunidades. Eu vou falar a modalidade aqui, era um título quilombola, né? Então tinha várias comunidades e nessa relação da empresa, a empresa utilizou cada comunidade como se fosse uma UPA. Então, olha só, do ponto de vista do manejo, cada UPA, né, de cada UPA era uma comunidade. Mas do ponto de vista da comunidade, ela estava tendo a exploração ali e o estoque florestal só ia ser visto naquela comunidade depois de 30 anos. Consegue entender o raciocínio? Então o que acontece? Aquele jovem que tinha 15 anos, ele vai ficar 30 anos, toda a sua vida adulta, seu auge econômico, sem ter aquele estoque de madeira. Ele começou com 15 anos e ele só vai ver isso aos 45 anos, minha idade, e que já não tem as mesmas forças de quando ele teria... Se duvidar, nem tá lá mais naquela área, né? Nem tá lá mais naquela área, então assim... Provavelmente já foi embora. Então a UPA única, por si só, ela é uma atividade que ela não tem comprometimento com o futuro daquela floresta, né? E quando é numa comunidade, aí não é só com a floresta, é também com a juventude que está lá, a geração que está lá. Por isso que eu questiono, não pode ter UPA única em áreas comunitárias. Agora, olha só, eu fiz uma nota técnica para o Instituto Internacional do Brasil, o IEB, que vai ser apresentado para o Observatório do Manejo Comunitário. Eu vou só adiantar um número aqui. Eu fiz uma pesquisa dentro do Sinlan, da SEMAS, quantas AUTEFs tinham sido aprovadas com o nome associação ou o nome comunidade ou o nome cooperativa. Então eu fiz essa pesquisa, eu achei 54 AUTEFs nesse universo que existia da palavra da pesquisa, né? Envolvendo associação, comunidade, comunitária, ASOC, que seria a abreviação de associação, e cooperativa. E aí eu achei 54. Desses 54 que eu pesquisei, 23 tinham características de UPA única ou UPA de até 3 anos. Entendeu? Ou seja, são comunidades que apostou em um ano só aquela exploração de madeira com uma intensidade daquele que chama de manejo florestal pleno, né? Só que isso tem rebatimento nas pessoas. Isso tem rebatimento na geração que está ali. E isso me preocupa. Quando eu fiz o texto de 2017, eu não tinha esses números. E agora eu estou esperando a mobilização do IEB para fazer um seminário sobre isso, né? Mas uma das coisas que eu já adianto aqui é que me preocupa muito ainda aprovarem planos ou licenciar a atividade madeireira no sentido de ser uma só UPA. E isso é pesado demais para uma comunidade. É pesado. E nós estamos falando de dinheiro. Aquele dinheiro que o cara pegou e aí daqui a pouco não tem mais. E teoricamente, né, Carlos, essas comunidades elas têm que ser envolvidas, no caso de um plano de manejo comunitário, a comunidade tem que estar envolvida, estar inserida diretamente, tanto nas tomadas de decisões quanto no manejo propriamente dito. E a gente sabe que na prática, muitas vezes não é isso que acontece, né? É feita uma parceria com uma empresa para fazer aquela extração e às vezes a comunidade não está inserida, né? É quase que uma coisa de papel ali. E que não leva, às vezes, o CNPJ da empresa, sai o CNPJ da associação. Isso, agora tu
Então imagina, blinda todo quem realmente está fazendo o manejo, está fazendo a exploração ali, e aqui eu não quero fazer julgamento de nada, porque às vezes até realmente a empresa faz um manejo adequado, né? Mas está totalmente blindada ali por trás do nome da comunidade, porque é a comunidade remanescente de quilombo, ou então de quilombolas, ou então é uma cooperativa extrativista, uma associação extrativista, e está blindada totalmente, né? A empresa que fez o manejo não aparece nos papéis. E nós temos um problema de ordem fiscal. Imagina, a associação não pode ter fins econômicos. Imagina o caso de uma associação que utilizou seu CNPJ no plano de manejo, né, explorou a madeira, vendeu madeira e repartiu dinheiro. Tá errado do ponto de vista fiscal. Tá errado. Quem pode movimentar com fins econômicos é uma cooperativa. Né? Uma cooperativa pode, mas algumas associações têm feito isso sem se tocarem que isso pode ter uma consequência tributária. E a Receita Federal, ela, quando bate pesado, entendeu? Então, isso vai querer saber, são elementos que a gente que trabalha com floresta e que trata constituições, a gente precisa entender melhor essas institucionalidades, né? Nós precisamos aprender melhor isso dentro. O ideal seria dentro da nossa universidade, mas se não, que a gente realmente tenha e sempre escute advogados, né, para a gente aprender também e poder dar um conselho como esse. Você, associação, está vendendo madeira e repartindo dinheiro? Cuidado com as consequências fiscais. Às vezes a associação não sabe, né? Ela recebe aquela, vamos fazer essa parceria, vamos movimentar aqui, vocês vão crescer, cada um vai receber um quinhão e tal. O que a associação vai dizer? Não, né? Sem ter o conhecimento, é óbvio que eles vão aceitar. Né? Então, realmente é preocupante, é uma situação que a gente tem que pensar. Vocês que estão ouvindo a gente, né? Os engenheiros florestais aí, principalmente o pessoal que está na academia, a gente tem um público muito grande, Carlos, de estudantes de engenharia florestal. Né? A maioria do nosso público são de estudantes, então atentem para essa situação, estudem a legislação florestal. É muito importante aprender inventário, é muito importante aprender a usar Excel, aprender a usar SIG, AutoCAD, QGIS, é muito importante. Mas estudem também a parte da legislação, para vocês entenderem esses pormenores, porque quando vocês se depararem com essas situações, você já vai conseguir fazer o raciocínio e entender logo de cara, a perceber o que está por trás, né, dessas ações. Né, eu vou até contribuir com o seu aconselhamento. Estude a Lei de Terra do Estado do Pará, a nova Lei de Terra, estude o Estatuto da Terra, estude a Convenção 69 da OIT. São elementos que ajudam muito os engenheiros florestais a não terem dor de cabeça, né? Porque você acaba entendendo, eu sempre escuto isso, porque o Estado do Pará é uma bagunça fundiária, mas olha, deixa eu falar uma coisa para ti, mas isso eu vou só adiantar, talvez seja um outro assunto para outro momento. Até vinha bem, mas chegou um elemento chamado Cadastro Ambiental Rural Autodeclaratório que voltou a bagunçar regiões inteiras, como aqui eu atuo, que é o Marajó. Impressionante a corrida pelo Cadastro Ambiental Rural. E como muitas vezes utilizando de má fé, como isso causou conflitos, né? A gente tenta com as instituições diminuir isso, mas olha, deu trabalho. Significa dizer que a gente precisa estar muito atento sobre os direitos de quem está na floresta, né? Sim, realmente esse é um tema que a gente pode até já começar a combinar para falar sobre o Cadastro Ambiental Rural, porque é muita coisa para se falar a respeito. O fato dele ser autodeclaratório, realmente, desde o início, né, eu via muita gente falando assim, olha, ele ser autodeclaratório não é ser feito de qualquer jeito. Né? E para muitas pessoas, é autodeclaratório, então é tranquilo. Vai passar, ninguém vai ver, né? E o que a gente vê... E é muito fácil, você entra no site, eu acho que é car.gov.br, se eu não me engano, é bem simples, você pode entrar lá, tem um mapa do Brasil, pode fazer isso agora. Quando acabar de ver esse vídeo e ouvir esse podcast, vai no site do CAR, do Governo Federal, pega o mapa do Brasil e vai dando o zoom nas regiões, e você vai ver a quantidade de sobreposição das áreas, dos terrenos,
que é inacreditável. Às vezes é um por cima do outro, às vezes o cara fez o CAR errado, aí ele vai e faz outro por cima, ele nem sequer retifica aquele, ele faz outro por cima e fica por cima da área, o terreno do vizinho invadindo do outro vizinho. E assim, a gente está falando de terreno, são áreas gigantes, tá, pessoal? São centenas de hectares, né? Milhares de hectares, não é uma fazendinha, não é isso. Não é um sítio, são fazendas gigantescas com problemas no cadastro ambiental rural, né? Então gera esse problema fundiário gigantesco e realmente isso precisa ser revisto urgentemente, né, cara? Essa questão do cadastro ambiental rural. Essa discussão de cadastro ambiental rural, ela coloca em xeque uma coisa chamada, isso também vale para a engenharia florestal de modo geral, manejo, que é a nossa tecnologia, o nosso fetiche pela tecnologia. Tudo que é tecnológico a gente acha bacana, lindo, o drone, né? O drone, o GPS de última geração, o programa, o aplicativo. Mas tem elementos pétreos, vou usar essa palavra, pétreos. Tem causas pétreas, tem situações, tem princípios que eles precisam ser observados antes da tecnologia. Antes da tecnologia. Por exemplo, eu posso ter a melhor forma de localizar árvores, ter o inventário florestal muito bem estruturado, mas se eu não tiver uma política de proteção das espécies, de enriquecimento florestal, e aí nós temos um ponto aqui que é polêmico, que é assim: nós estamos explorando madeira, mas nós estamos garantindo o estoque florestal futuro. Ele realmente, a conta vai bater, porque a minha dúvida é em cima do seguinte fato: o mogno nos anos 90 ele foi explorado à exaustão, hoje está na lista de espécies ameaçadas. O IP agora está na lista, né? O IP é a madeira mais valiosa, mas também que mais sofre pressão. Daqui a pouco vai entrar o acapu também. Ou seja, Massaranduba também estão tentando colocar na CITES. A Massaranduba estão pleiteando inserir o IP e a Massaranduba também na CITES, né? Sim, ou seja, a nossa contabilidade florestal ela está falha. Talvez até não esteja falha, mas o nosso poder de fiscalização, de regulação não está acompanhando essa contabilidade florestal. A gente precisa realmente garantir que o que a gente está fazendo tem resiliência, tem recuperação, tem crescimento florestal. E às vezes eu fico com dúvida se a gente está indo no caminho, se o nosso caminho é um caminho que é realmente sustentável. Eu não falo nem só do BSF Madeira, mas outro dia eu estava conversando com um colega sobre murumuru. A pergunta é: cara, a quantidade de murumuru que nós estamos tirando para fazer óleo para ir para as indústrias de cosméticos, ela é realmente sustentável? Ela garante o murumuruzal ainda? Essa é uma conta que a gente precisa estar atento. A gente tem que estar atento para essa pergunta, certo? Ou seja, não importa se é madeira, não importa se é um piquiá, não importa se é um jatobá, né? Não importa se é um ipê, se é um murumuru, se é um patauá. A gente precisa fazer a contabilidade. O que nós estamos fazendo realmente garante a manutenção da espécie? Excelente, cara. Realmente essa, eu acho que é a pergunta que fica, né? Carlos, o papo está excelente. Muito obrigado pela tua participação. Pode falar, pessoal, quem quiser te acompanhar nas redes, eu recomendo que vocês sigam o Carlos nas redes sociais, principalmente o canal dele no YouTube, que eu encho o saco dele para perguntar quando é que ele vai postar vídeo novo, porque eu achava excelente. Ele fez uma série de vídeos. O Folhear Amazônia? Da pandemia. O Folhear Amazônia é excelente. Aproveitem para entrar lá no canal dele, procurem o Folhear Amazônia no YouTube, façam uma maratona aí de vídeos, é excelente, né? E divulga as tuas outras redes, o teu site, o teu blog, fica à vontade. Beleza, a gente tem aí o blog Meio Ambiente Açaí Farinha, são coisas aleatórias, assim,
eu não sigo, não tenho muito roteiro, as coisas vão acontecendo e eu vou fazendo. Tem um blog Meio Ambiente Açaí e Farinha, tem um outro canal do YouTube, porque o que acontece? O Folhear Amazônia, ele é de autoria da Mariana Faro, do Fred Ferreira e de minha autoria. Só que a gente parou por conta da pandemia. A gente combinou que a gente só vai voltar ao folhear quando realmente nós pudermos fazer. Porque vocês gravavam presencialmente, né? Com entrevistas, né? Sim. Enquanto isso, eu estou utilizando mais o meu canal Estuário Ramos. Estuário Ramos, você segue lá, canal Estuário Ramos. E lá eu tenho as lives, tenho as discussões, né? Algumas coisas mais conceituais. Enquanto não chega, quando a gente não supera essa grave crise sanitária, né? Tem o Instagram, né? Tem Instagram, tem mais. Tem a Rádio Boca da Noite, Tu perguntou, né? Onde é que tá? Foi eu, cara, é doido isso. O Carlos, ele manda um áudio de WhatsApp. Né? Ele faz a Rádio Boca da Noite, ele manda os áudios nos grupos de WhatsApp que a gente participa de Engenharia Florestal. E eu chamei ele e falei assim, cara, por que você não tá num podcast, né? Lança aí o podcast. Ele falou que tem o podcast. Tem o podcast da rádio, não? Tem no Recanto das Letras. Recanto das Letras, você procura Pantoja Ramos, lá na parte de áudio, está lá a Rádio Boca da Noite. Então, assim, só que tem coisas que não dá para postar, porque é muito rápido. E a proposta é mais na pandemia agora, que a proposta era falar sobre vacinação, né, o número de casos, né? Então acaba que eu tenho que produzir assim, meio que na hora. Às vezes dá para fazer de uma forma mais organizada. Por exemplo, essa semana vai ter 3 podcasts, né? Um sobre PNAE, vou mandar para ti, sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi a Jússi Magalhães que fez o áudio. Vai ter um sobre o tremor no Marajó, o terremoto no Marajó. Eu pensei que era fake news isso aí, mas foi verdade mesmo. Foi, então, a Kerly Jardim, que é geógrafa, ela vai explicar direitinho o que aconteceu. Acho que deve lançar ali pelo sábado. E tem outra também, que é do Bruno lá de Portel. Ele está fazendo um estudo sobre a exploração sexual de crianças no Marajó, esse crime, né, hediondo. E ele fez agora a dissertação de mestrado dele, então ele fez um resumo pra gente. Eu também vou colocar no ar. Então, assim, são coisas que vão acontecendo. Não tem vamos fazer o Rádio Boca da Noite, tá tudo programado. Não. As coisas vão acontecendo. Sim. E a gente vai fazendo. Então, assim, eu decidi... sim, tem também lá no TikTok, eu tô no Estuário Ramos, TikTok, eu tenho um personagem que é o Floresteiro Mascarado, né? É o Floresteiro Mascarado. Eu vou te mandar os vídeos. Eu vou te mandar e tu compartilha com a galera aí. É o Floresteiro Mascarado, né? E aí a gente vai brincando, mas é a forma que te tem para, primeiro, gerar o debate e, segundo, dar vazão ao meu pequeno transtorno do espectro do autismo. Né? Porque existem fortes desconfianças que eu faço parte desse espectro, né? Mas é bem moderado. Eu tenho um filho que tem autismo, né? E a partir dele começaram a olhar para mim. Por que eu faço tanta coisa ao mesmo tempo, né? Não, mas eu considero um talento, cara, diferenciado. Tu és um dos engenheiros florestais e estou falando aqui realmente com toda sinceridade, um cara diferenciado, pensa de uma forma bem abrangente, né? Tem esse talento, essa veia artística, né, para escrita. Eu sempre acompanho os teus textos e eu acho muito legal, achei muito legal o nosso papo. Já te agradeço novamente por estar participando. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam o Florestal Brasil nas redes sociais. Todos os links que a gente conversou aqui, as fontes também do que a gente falou, os dados que a gente colocou aqui, a gente vai deixar aqui na descrição. Quando sair o estudo que o Carlos participou, eu também vou fazer uma postagem colocando o link aqui para vocês conhecerem, né, que é muito importante a gente botar as fontes daquilo que a gente fala. Então vai estar tudo lá no blog da Florestal Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado. Se você está vendo isso aqui no YouTube, deixa um comentário, deixa o like, se inscreve também no nosso canal no YouTube. Se você está ouvindo no podcast, lá no Anchor, no aplicativo do Anchor, você pode mandar uma resposta em áudio sobre esse tema, né? Como se fosse um áudio do Zap mesmo, comentando esse tema. E num próximo episódio a gente pode tocar a sua opinião, sua mensagem, né? Num próximo episódio. Comente o que você achou desse tema. E a gente se vê num próximo. Muito obrigado, Carlos. E galera, até o próximo episódio. Abração. Fiquem todos com Deus. Se cuidem.